Muito boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa oportunidade. Tem uma música, que se eu não me engano é da banda Cidade Negra, que ela começa com a frase: "Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui". E hoje acho que cada um de nós pode falar: "Você não sabe o quanto eu me molhei para chegar até aqui". Eu imagino que vocês, tanto quanto eu. Então, desde já, assim como a Eliane falou, os parabéns a todos que encararam esse temporal e conseguiram aqui chegar. Mais ou menos molhados, mas aqui estão. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de propor uma reflexão para vocês. Imaginem que vocês vão ter que viajar para um lugar desconhecido, onde vocês terão que passar um grande período de tempo. E vocês não sabem nada sobre esse local, sobre os costumes, enfim, sobre as tradições, sobre as regras que se cultivam nesse local. E vamos supor, é algo difícil, que não exista Google para vocês pesquisarem as características desse local. Porque acreditem, dizem alguns cientistas que existia vida antes do Google. Alguns não acreditam, mas parece que é verdade. Então vocês não têm nem onde pesquisar. E vocês descobrem que tem alguma pessoa que é desse local e está acessível para que você possa questioná-la sobre essas características do local para onde você vai e onde vai passar muito tempo. O que vocês perguntariam? Eu não sei vocês, eu sou curioso. Eu perguntaria tudo. O que se come? Gordinho já pensa na comida, né? Mas o que se veste, quais os costumes, qual a língua que se fala, enfim, você perguntaria todos os detalhes para você não chegar na escura. Pois bem, agora, guardadas as devidas proporções, vamos lembrar de como surgiu o Espiritismo. Começaram comunicações de seres invisíveis e que logo se identificaram como sendo espíritos, que habitavam um mundo espiritual, que era para onde nós vamos ao deixarmos esse mundo. E então, um sujeito que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, fez essas perguntas por ele e por nós. Logicamente não se limitou a isso, mas fez várias perguntas de ordem científica, filosófica, moral, mas também, dentro desse corpo doutrinário dessa obra, ele questionou os detalhes dessa vida que nos aguarda. Por quê? Quando vocês se forem, e vocês vão, e eu também, todos nós chegaremos a um lugar ou a um estado de consciência que hoje nos é desconhecido. Então é natural que nós tenhamos dúvida, e talvez essa seja a dúvida mais inquietante do ser humano, do que nos espera no mundo espiritual, na vida após a morte. E Kardec faz isso muito bem no Livro dos Espíritos, questionando sobre as características do mundo espiritual e de nós, espíritos, quando estivermos do lado de lá. Então hoje, dando sequência às exposições doutrinárias com base no Livro dos Espíritos, nós trataremos da segunda parte, capítulo 1, desta obra, as questões 88 a 95, que falam de nós espíritos, enquanto desencarnados. Então falaremos sobre a forma dos espíritos, sobre a ubiquidade, que é uma característica que alguns espíritos, ou melhor, todos podem ter, e também sobre o perispírito. E neste último nós nos demoraremos um pouco mais, porque ele não nos interessa somente para a vida além da morte do corpo físico, mas nos interessa agora, é intimamente relacionado à nossa saúde corporal e espiritual enquanto encarnados. Então nós começamos com a questão 88 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta se os espíritos têm forma determinada, limitada e constante. Kardec, logicamente, parte dos parâmetros que nós temos.
Nós, encarnados, temos uma forma determinada, limitada e constante. Alguns mais magrinhos como eu, outros um pouco mais cheios, temos uma forma determinada. E os espíritos têm essa forma? Vamos trazer isso mais perto de nós. Nós, quando desencarnarmos, deixamos esse corpo, continuamos tendo uma forma determinada, limitada e constante? Os espíritos nos respondem. Para vós, encarnados, não. O espírito não tem forma. Para nós, que estamos do lado espiritual, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Ficou fácil, né? É difícil de imaginar isso. E eu nem peço que vocês, ou eu, pelo menos, não me esforço tanto para entender, porque vejam a sutileza dessa resposta. Eles já começam dizendo o seguinte, olha, para nós tem uma forma, mas para os padrões de vocês não é uma forma. Se vocês quiserem comparar com alguma coisa, é mais ou menos isso que eles estão falando. É como se fosse um clarão, uma chama, uma centelha. Só que para nós até isso é difícil de compreender. Vocês já imaginaram sendo uma centelha etérea? Um clarão? É difícil. A gente está muito apegado à forma, à matéria, para conseguir imaginar isso. E um pouco antes, salvo engano, na questão 82, os espíritos, ao responder uma outra indagação, eles falam, em outras palavras, meu Deus do céu, como é que nós vamos explicar isso aí para vocês? É em outras palavras mesmo, tá? Eles não falam isso, tá? Mas é mais ou menos isso. Como que a gente vai explicar se vocês não têm aí na matéria elementos para compreender isso? Como explicar a luz para alguém que é cego de nascença? E para as coisas do espírito nós somos praticamente cegos. Então é difícil para nós imaginarmos isso. Graças a Deus nós temos a figura do perispírito, que veremos um pouco depois, que nos deixa um pouco mais tranquilo quanto a essa questão de forma, que nós somos tão apegados. Mas já adiantamos, o espírito, a nossa essência, o nosso eu pensante, não tem forma. O que tem forma é o corpo e o perispírito, do qual nós falamos daqui a pouco. Outra pergunta, questão 92. Kardec indaga, tem os espíritos o dom da ubiquidade? E ele mesmo já explica o que é isso. Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Essa pergunta já é meio decorrente da anterior. Porque nós, logicamente, não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nós temos um corpo limitado, nós não conseguimos nos dividir. Mas se o espírito é uma centelha etérea, um clarão, ele poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? E os espíritos respondem dessa vez de forma até um pouco mais completa e com um exemplo que nos torna fácil o entendimento. Eles dizem, não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. E aí vem a comparação. Eles falam, está vendo o Sol? É um somente. No entanto, ele irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, o Sol não se divide. O Sol é o mesmo, aqui em Porto União ou em Fortaleza. Tudo bem que ele é mais generoso lá em Fortaleza do que em Porto União, né? Mas é o mesmo. E ele irradia para todos os lados. O espírito, quanto mais evoluído, mais ele consegue fazer a sua presença ser notada em vários lugares ao mesmo tempo. É por isso, por exemplo, que nós temos na nossa casa um patrono espiritual que é Bezerra de Menezes. Mas se vocês forem em outras casas espíritas pelo Brasil, eu arrisco dizer que a maioria tem como patrono Bezerra de Menezes, um grande vulto do espiritismo brasileiro.
Então, como ele faria para dar essa assistência em vários locais ao mesmo tempo? Certamente, em outro local do Brasil, está tendo alguma reunião aqui, espírita, cujo patrono é Bezerra de Menezes. Ele irradia para todos os lados, para todos os lugares onde a sua presença se faz necessária. Vamos um pouco mais longe. Teve um espírito muito evoluído, e vocês sabem quem é, que disse que onde houvessem 2 ou mais pessoas em seu nome, ele ali estaria. E com certeza, nesse momento, existem outros lugares, além do nosso, onde há 2 ou mais pessoas em nome de Jesus. Seja em outras igrejas, religiões, agremiações religiosas, seja em outros centros espíritas, seja nas residências em que alguma família está se reunindo em nome de Jesus para fazer uma oração, uma leitura. E Jesus consegue atender a todos com a magnitude do seu Espírito, irradiando a sua presença para todos nós, sem, contudo, ter que dividir-se. E aí nós chegamos naquilo que eu não digo que é o mais importante. Todas essas questões são importantes. Mas aquilo que nós vimos até agora são características do mundo espiritual. Características que nós encontraremos quando voltarmos ao nosso estado puramente espiritual. E o que nós vamos falar agora, que é o perispírito, tem uma grande influência na nossa vida agora. A origem da palavra perispírito meio que entrega o que ele significa. Do grego peri, que significa em torno, e do latim spiritus, que significa alma ou espírito. Em torno do espírito. Então Kardec pergunta na questão 93, se o espírito propriamente dito, o nosso eu, a nossa individualidade consciente, aquilo que nós somos em essência, porque esse corpo fica. Essa centelha, esse clarão, tem alguma cobertura, ou como pretendem alguns, está envolvido numa substância qualquer? E os espíritos respondem que sim, o espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa, sutil para nós encarnados, mas ainda bastante grosseira para eles, espíritos desencarnados. Então, o espírito tem uma forma, ou melhor, ele é envolvido por uma forma que é o perispírito. Então, se algum de vocês for médium de vidência e algum dia ver um espírito ou sentir a presença de um espírito, o que vocês estão vendo ou sentindo, na verdade, é o perispírito desse espírito. É a forma como ele se apresenta. A grosso modo, quase dá para falar, que é o corpo do espírito. É a forma como ele se apresenta no mundo espiritual. No entanto, ele não é notado somente no mundo espiritual. Nós, encarnados, nós, seres humanos, somos compostos, de acordo com o ensinamento dos Espíritos, e isso está um pouco mais à frente, no Livro dos Espíritos, na questão 135, de 3 partes essenciais. A alma, ou espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. A distinção da palavra alma, palavra espírito, ela é, enfim, divergente até nas diversas correntes espiritualistas. No Espiritismo, já no início do Livro dos Espíritos, Kardec coloca que utiliza a palavra espírito para o espírito desencarnado, para aquele que está habitando o mundo espiritual. E utiliza a palavra alma para o espírito encarnado. Por isso que enquanto estamos encarnados, nós falamos a nossa alma. Mas os espíritos mesmos falam, isso é questão de palavra de vocês. Entendam-se com as suas palavras. Mas, na verdade, é a nossa essência, que ora está encarnada e nós podemos chamar de alma, ora está livre do corpo e nós podemos chamar de espírito. Só que, além do espírito, nós temos o perispírito. Essa substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito, então, aquilo que nós falamos,
uma espécie de corpo do espírito, mas que, enquanto estamos encarnados, liga nossa alma ao nosso corpo. E, finalmente, aquele que a gente conhece bem, o corpo ou o ser material, análogo, semelhante ao dos animais, inclusive animado pelo mesmo princípio vital dos animais. Então, nós somos, o que vocês estão vendo aqui é um corpo, e eu também, estou vendo vários. Mas, na verdade, somos um ser complexo, composto de corpo, perispírito e a nossa essência, que é o espírito. Então, vejam, o perispírito, ele não é algo que serve somente para o espírito se apresentar no mundo espiritual. Ele é o elo de ligação entre nós, espíritos, e esse corpo que, ora, nos oferece essa morada neste planeta. Então, na questão 95 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se esse envoltório semimaterial, se o perispírito tem uma forma determinada e pode ser perceptível. E os espíritos dizem que sim, que o perispírito tem uma forma que é a forma que o espírito queira, é o espírito que molda o perispírito. É assim que esse perispírito nos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, quando estamos acordados, isso, logicamente, para aqueles que têm essa percepção mediúnica, e que pode tomar forma visível e, mais raro, palpável. Há fenômenos registrados, eu lembro de um que acabou acontecendo com um jurista italiano, já na época de Kardec, onde ele foi em uma sessão e a mãe dele, em espírito, materializou-se e temporariamente ele colocava a mão em seu pulso e havia até pulsação. Um fenômeno de materialização que é mais raro, né? Mas que ele, que era incrédulo e foi àquela reunião para desmascarar aquela farsa espírita, saiu convencido, pois falou, tocou e sentiu o espírito de sua mãe. Pois bem, então, essa apresentação que alguns de nós têm contato em estado de vigília, e quase todos nós temos contato durante o período do sono, ainda que não nos lembremos, é o perispírito. Mas é lógico que a gente pode chamar que viu o espírito, né? O perispírito é a forma. Tá? Até essa questão de nomenclatura é curioso, porque normalmente quem nos aparece é um espírito querido, é a mãe, é o pai, a gente chama de espírito, né? Agora, se é a sogra, se é o cunhado, aí é fantasma, assombração, visagem, daí para cima. Mas pouco importa, nós falamos a palavra é o que menos interessa. O que importa é que nós saibamos distinguir esses fenômenos quando ocorrerem conosco. Tá? E olha só as funções, as propriedades desse perispírito. O perispírito é o intermediário de todas, não é de algumas, de todas as sensações que o espírito percebe, e é pelo perispírito que ele transmite a sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Muitos cientistas já se perguntaram se seria o cérebro humano a origem do pensamento. E muitos contestam, dizendo que não, apesar de ser o cérebro o órgão responsável pela transmissão do pensamento. Mas a origem, isso os filósofos já antigos, já cogitavam que estaria fora do cérebro. Mas onde estaria? Para nós espíritas isso fica bem claro, que é o espírito, o ser inteligente, que comanda o corpo. Mas o comanda através desse laço, que é o perispírito. Então, o espírito pensa, transmite isso ao perispírito, que transmite ao corpo. O espírito é demais sutil para atuar diretamente sobre o corpo, sem ter essa ligação, que Kardec até fala semimaterial, que é o perispírito. Então, o perispírito desempenha uma função importantíssima no nosso dia a dia. Serve para a recepção e transmissão do pensamento.
o cérebro é um transmissor daquilo que chega até ele pelo perispírito e vai mandar também as suas impressões através do perispírito para a nossa essência, que é o espírito. Então, o perispírito desempenha um grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Esse texto está no Livro dos Médiuns e, ainda bem, hoje já se leva muito em conta. Não tanto quanto deveria, mas não são poucos os estudos médicos que sugerem que pacientes que recorrem à prece são melhores sucedidos nos seus tratamentos. Que pessoas com um grau mais elevado de espiritualidade têm mais facilidade de superar enfermidades físicas. Tudo isso sugere que há algo, e nós vemos que são as propriedades do perispírito, que auxiliam na cura e na prevenção de doenças do corpo físico. Pois é ele o transmissor. As sensações, a raiva, o ódio, assim como a alegria, a felicidade, são do espírito. Mas são transmitidas ao corpo pelo perispírito. E cada uma delas, com a sua bagagem energética, pode melhorar ou piorar o estado do nosso corpo. Para tentar ilustrar um pouco disso, eu trouxe alguns slides que são do projeto Espiritizar, capitaneado pelo expositor espírita Alírio Cerqueira Filho. Ele já esteve aqui nas nossas cidades, ele é do Mato Grosso. E nesse projeto ele traz alguns materiais sobre esses e outros temas. E nós puxamos aqui, pirateamos, melhor dizendo, um material dele para trazer e compartilhar com vocês, para tentar explicar de forma mais clara essa relação do perispírito com o nosso corpo, com a nossa saúde. Então, o espírito encarnado, nós, cada um de nós, pela expansão do perispírito, coloca-se em relação direta com outros espíritos, encarnados e desencarnados. O nosso corpo tem uma forma limitada. O nosso perispírito é muito mais flexível. Talvez essa imagem ilustre um pouco. O nosso corpo é aquela forma bem delineada, mas o nosso perispírito, ele pode se espalhar, se retrair, ele é muito mais flexível. Então imaginemos, e eu vou pegar o exemplo de vocês, que apesar da casa não estar lotada hoje por causa da chuva, tem bastante gente. Vocês estão do lado, bem próximo de alguma pessoa. Não precisa olhar agora do lado, assim, para não constranger o vizinho, tá? Mas você está do lado de uma pessoa, o teu corpo pode não estar esbarrando no dele. Mas nada impede que o teu perispírito não esteja no atrito com ele. E aí o que acontece? O perispírito ele é muito mais sutil. Ele capta as energias com as quais ele entra em contato. Sejam elas de outros espíritos encarnados como nós, sejam elas de espíritos já desencarnados. Então nós estamos compartilhando e recebendo as energias do ambiente que nós estamos frequentando. Aí quais as consequências de um pensamento bom ou de um pensamento mau? Ora, o pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais que estão lá no nosso perispírito e se transmite de um espírito a outro, saneando ou viciando os fluidos ambientes. Eu chego num lugar, eu trago um pensamento mais elevado, mais positivo, eu espalho essa energia que é captada pelos demais através da expansão do perispírito e eles recebem essa energia que pode ser salutar ou pode ser deletéria, pode ser ruim. Então, o perispírito nosso, dos encarnados, por ser de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, assimila isso
como uma esponja. Se os fluidos do ambiente são de boa natureza, de boa qualidade, a impressão que nos é causada é salutar, é boa. Caso contrário, é penosa. Esses fluidos, atuando sobre o perispírito, são transmitidos para o corpo físico, gerando saúde ou doença. Talvez no texto, e até nesse desenho aí, não tenha ficado tão claro. Mas, gente, vocês já chegaram num lugar, pensaram, aqui o negócio está carregado, o ambiente está pesado, às vezes até na família, né? A gente chega lá, meu Deus, ninguém precisa falar nada, você já sente o que está acontecendo. Por outro lado, tem vezes que você chega num lugar e já se sente bem. Você chega no lugar e fala, nossa, que lugar agradável. O teto está caindo, as paredes estão se desmanchando, mas que lugar agradável, porque você não está relacionando isso ao ambiente físico, mas à energia que você sentiu, que você captou naquele local. E essa energia é captada pelo perispírito e transmitida ao corpo, gerando saúde ou doença, de acordo com a qualidade, logicamente, desses fluidos. Então, se nós vamos a um meio abundante de maus espíritos, num local frequentado por maus espíritos, encarnados ou desencarnados, nós, encarnados, absorvemos, por assim dizer, pelos poros perispiríticos, eu não sei se eu concordo exatamente com esse termo, tá? Mas enfim, nós absorvemos pelo nosso perispírito os maus fluidos dos ambientes que estão repletos de maus espíritos, gerando para aquele que assim procede muitas enfermidades. Não precisam responder, mas quantas vezes de tanto frequentar esses lugares onde vocês se sentiram mal, vocês saíram com dor de cabeça, com dor de barriga, com dor de dente, com qualquer tipo de enfermidade? Porque isso vai estourar, por assim dizer, no corpo físico. Então nós temos uma imagem, e não se assustem, a imagem é bem mais pesada do que poderia ser, mas mostrando, isso aqui é um relato de um livro que foi desenhado depois para melhor ilustração, mas ele mostra um encarnado que está sendo subjugado, está sendo, digamos assim, explorado por um espírito que está aproveitando do vício dele, nesse caso é a bebida, poderia ser o cigarro, o jogo, a maledicência, o orgulho, qualquer um dos nossos vícios morais que nós carregamos. E, logicamente, que ao sair daqui, além dos efeitos nocivos da bebida, ele vai levar os efeitos nocivos da energia deletéria que lhe foi depositada durante todo o período que ele estava ali. Só que tem antídoto para isso, tá, pessoal? Quando há uma ação dos maus espíritos sobre uma pessoa com bons sentimentos, esses sentimentos criam uma espécie de couraça, de proteção no perispírito, que repele essa ação maléfica. E aqui um outro desenho também um pouco exagerado, porque parece coisa de desenho mesmo, né? Mas mostra ali alguns espíritos querendo fazer o mal por uma pessoa, e aqui nós vemos que é um encarnado, tá? Porque esse laço que nós vemos aqui é o que liga o perispírito ao corpo. O corpo adormeceu, provavelmente, e o perispírito se liberta, como acontece com todos nós durante o período do sono. E vamos aonde queremos, a lugares bons, a lugares ruins. Nesse caso, essa pessoa, esse perispírito aqui, se deparou com espíritos que não queriam fazer do bem para ela, mas ela estava, digamos assim, protegida, não por um campo de força, nada, mas pelos próprios pensamentos. Ela não vai absorver como uma esponja, como outros absorveriam. Por quê? Porque ela criou para ela uma realidade diferente, onde esse tipo de energia não a afeta. Não fosse assim, nós não poderíamos frequentar nenhum lugar onde tivesse qualquer sofrimento, por assim dizer. E nós lembramos de um Chico Xavier, por exemplo, indo pregar o Evangelho segundo o Espiritismo em prostíbulos. Ele terminava a reunião mediúnica dele às 3 da manhã, porque trabalhava bastante, e ia para um bar, tomar o cafezinho dele e conversar com o pessoal que já estava meio em outro estado de consciência. Mas ele ia lá ajudar aqueles espíritos.
Se fosse só pelo ambiente, com certeza aquele ambiente não era bom. Mas ele ia levar a energia e ele ia melhorar aquele ambiente. E ele, seguro de si, que não absorveria aquilo. Porque ele, pelos seus pensamentos, eu volto aqui, né? Pelos bons sentimentos que ele cultivou, ele criou uma proteção que repeliu esse tipo de ação maléfica que alguns espíritos poderiam realizar com eles. Então, meus amigos, começa a fazer sentido, ou faz mais sentido ainda, o texto que foi lido no início, em que nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Porque é através do pensamento que nós vamos criar essa proteção que nos permite ir em qualquer lugar para ajudar, para colaborar, sem nos afetar com as dificuldades que aquele local possa oferecer. É o pensamento que vai nos distinguir daquelas pessoas que absorverão completamente a energia negativa como uma esponja, daqueles que vão levar a sua energia positiva para melhorar os ambientes. O orai e vigiai que o Cristo preconiza faz cada vez mais sentido. Em orar a gente não é muito bom, mas em vigiar a gente vigia bastante. Vigia a vida dos outros, né? Não a nós. Eu brinco, mas é porque a gente normalmente é mais severo com os outros do que conosco. E a gente tem que inverter isso. Ser mais indulgente com o outro e ser mais vigilante com os nossos pensamentos. Porque a qualidade do perispírito do outro eu não afeto, mas a minha eu estou moldando a cada instante através dos pensamentos e sentimentos que eu estou cultivando. E esses pensamentos, pela ação do perispírito, se relacionam com o nosso corpo. E é por isso que, para encerrar a nossa abordagem da noite de hoje, eu trago um texto que foi extraído da redação do Momento Espírita, cujo título é Pensamento e Saúde. E ele diz o seguinte: mente sã, corpo são. Pensamento e saúde são termos da mesma equação da vida. Não existem doenças, mas sim doentes. O pensamento em desequilíbrio, a alma enferma e desestabilizada, produz no organismo o desajuste das células. Em contrapartida, a mente sã, povoada de pensamentos de alegria, cooperação e amor, gera naturalmente no corpo físico a harmonia celular, produzindo saúde em abundância. Vejamos alguns exemplos. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo e a revolta são agentes de úlceras gástricas e duodenais de longo curso. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Adicionados a esses, temos as mentes dos desencarnados, que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que lhes são afins. Assim, levando tudo isso em conta, é importante que nos acostumemos a pensar de forma edificante, elevada. Assumamos uma postura vitoriosa, atraiamos pensamentos salutares. O cérebro é a antena que emite vibrações e as capta incessantemente. Irradiemos a ideia do bem, do progresso, da paz e captaremos por sintonia equivalentes estímulos para o nosso bem. Quem pensa em derrota já perdeu uma parte da luta por empreender. Quem cultiva o insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória. A cada momento, adicionemos experiências novas
às nossas conquistas. A todo instante, pensemos corretamente e somaremos força psíquica para o êxito de nossa encarnação. Bem pensar é a elevada forma de viver. Alegria é saúde. Podemos diariamente exercitar a substituição de maus pensamentos, mudando os hábitos mentais, modificando as preferências e escolhas de leituras, notícias, artes e informações com as quais temos contato constante. Só se pode atirar fora o lixo mental que acumulamos desequilibradamente nesses tempos, através de novos hábitos, da busca de novas fontes de sabedoria. Orai e vigiai. A nobre expressão cristã aplica-se com perfeição neste caso. A oração eleva os pensamentos, fazendo-os entrar em contato com questões mais nobres e profundas da vida. A vigilância faz-nos cuidar daquilo que anda em nossa mente, das cores impressas em nossos muitos pensares diários. A qualidade de nossos pensamentos determina a saúde de nosso corpo físico. Então, meus amigos, para que possamos ter uma saúde plena, não só do corpo, mas da alma, busquemos equilibrar bons hábitos de vida, de higiene, de alimentação, de cuidados com o corpo, com bons hábitos morais, com pensamentos, com sentimentos e, sobretudo, com atitudes mais elevadas, para que possamos, assim, ser saudáveis enquanto encarnados e mais saudáveis ainda quando adentrarmos a vida espiritual. Obrigado pela atenção de cada um de vocês. Uma excelente noite, muita paz a todos vocês. Obrigado.